Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos, vamos vir mais para frente aqui. Chega mais pertinho aqui do pastor, né? Como lá na analogia do pastor com as suas ovelhas, né? O pastor é aquele que cuida das ovelhas, mas as ovelhas também cuidam do pastor. Quando está frio, eles vão lá agasalham o pastor também. Então o pastor gosta de ver os irmãos pertinho deles. Eu não vou fazer pergunta para ninguém, não, pode ficar tranquilo. O pessoal senta lá atrás com medo de eu fazer pergunta, mas pode ficar tranquilo. Se eu fizer, vai ser perguntinha fácil, prometo. Pastor Wagner e pastor Júnior estiveram celebrando o aniversário de uma igreja, eu acho que é de Salto, não me lembro agora, acho que é de Salto, então por isso que eles não estão aqui hoje. E aí eu tenho essa difícil tarefa de substituir a altura do pastor. Não é fácil não, gente, porque ele é grandão assim, né? Não dá para chegar à altura dele assim, ele é muito alto assim. Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Filipenses, capítulo 2, dando continuidade aos estudos da carta de Paulo aos crentes da cidade de Filipe, capítulo 2, versículo 19. Vamos colocar de pé para a gente fazer essa leitura. Filipenses capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu seja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Senhor meu Deus e meu Pai querido, em nome de teu Filho Jesus, graças te damos por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor cuidou, até aqui o Senhor nos livrou, nos abençoou, até aqui o Senhor, Pai amado, tem nos amado e tem nos levado aos pastos verdejantes. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, queremos mais uma vez desfrutar desse pão, não o pão vil, não o pão que perece, mas o pão sagrado que desce do céu para o nosso entendimento. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, igreja. Percebe nessa leitura, no contexto, tem um texto, eu separei um texto, mas repare que no contexto, a preocupação de Paulo, com quem vai pregar, com quem vai ensinar aos filipenses. Ele estava preocupado, então ele escolheu Timóteo, porque ele confia em Timóteo, ele serviu com ele o Senhor, juntos. Então Paulo conhece a estrutura, conhece a espiritualidade e o conhecimento de Timóteo. Então ele está preocupado. Não vos mandarei ninguém, a não ser que seja Timóteo. E ele mandou, e enviou futuramente, ele envia Timóteo para doutrinar, para ensinar os crentes da cidade de Filipe. Mas você pode ver a importância hoje em dia, né, do não pregar a palavra genuína, do não meditar na palavra de Deus. Olha, nossa, que lindo, eu vou pregar isso. Não, tem que entender o que está falando, o que está se falando, olhando dentro do contexto, para que não surja um pretexto através de um texto apenas. Hoje em dia, se você olhar, eu não frequento nenhuma outra igreja, dificilmente eu vou numa outra igreja, a não ser quando eu sou enviado para levar uma palavra, mas a gente vê pela mídia, a gente vê comentários do que estão se pregando nas igrejas, né? E aqui Paulo mais uma vez está preocupadíssimo, e o texto aí, o texto que nós vamos aprofundar, o texto que nós vamos esmiuçar é o 21, que diz assim: porque todos, quando fala todos, é todos, tá, gente? Tanto ovelha como
pastores. Não é só a ovelha, não é só culpa da ovelha e não é só culpa dos pastores. Ambos têm uma carga de responsabilidade e de culpa, para a gente ver o que a gente está vendo aí fora, do que se estão pregando aí fora. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Dentro desse contexto que nós lemos, eu estou tirando um texto para podermos entender que já lá 70 anos, 60, 55 anos depois de Cristo, já estava acontecendo as heresias sendo pregado dentro das igrejas. Por falta de o quê? De interesse. Interesse de conhecer a verdade, de examinar as Escrituras, de meditar nela dia e noite. Estão pregando o que as pessoas querem ouvir. Não é verdade? Você viu uma igreja lotada, é porque estão pregando o que o povo quer ouvir. É negócio, isso é negócio, é comercial, virou negócio, virou comercial. Eu tenho que te dar o que você quer. Lá na loja, quem trabalha na loja sabe que o freguês lá sempre tem a razão, não é assim? Não, o freguês sempre tem razão. Você tem que tratar bem o cliente, tem que servir bem o cliente para que ele volte. Não só aquele dia, não só faça aquela compra, mas você tem que tratar bem o cliente, o freguês ou o cliente, para que ele se sinta satisfeito. Ele vai em busca de alguma coisa, ele quer levar aquilo embora, e na igreja está sendo assim. Hoje as igrejas estão oferecendo o que as pessoas querem, por falta de entendimento da palavra de Deus. Eu não separei, mas vamos separar agora aqui algo simples. Por exemplo, vamos pegar Romanos 8, 28. Estou pegando aleatoriamente, Romanos 8, 28. Está escrito o quê? Todas as coisas colaboram para o bem daquele que ama Deus. Amém, gente? Tem tantas situações que a gente parece, a princípio, uma tragédia, um problema sério, um desafio grande, mas tudo aquilo se transforma em bênção para aquele que ama Deus. Não é para qualquer um. Gente, o pastor pregou quinta-feira sobre a fidelidade de Deus. Eu já preguei na escola bíblica aqui mesmo, falei muito em reunião de oração. Eu perguntava para os irmãos assim: Deus é fiel a você? É sim. Deus é fiel a você? É sim. Não. Deus é fiel à palavra dele. Se você estiver na palavra e a palavra estiver em vós, você vai desfrutar da fidelidade de Deus da palavra. É como um ônibus. Deus é fiel a um ônibus. Se você estiver dentro do ônibus, você desfruta da fidelidade de Deus. Amém? Deus é fiel à palavra dele. Foi o que o pastor pregou na quinta-feira. E quando ele perguntou, muita gente falou: é a palavra. É porque já ouviram. É isso que isso é essência, isso é verdade, isso é a palavra de Deus. Lembrando, tem o porém contudo. Vou pegar outro exemplo aqui, outro exemplo poderoso. Isaías 59 diz o seguinte: as mãos do Senhor não estão encolhidas, amém? Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor não estão agravados para ouvir a tua oração. Porém, veja bem, as vossas iniquidades fazem uma divisão entre vós e Deus. Tudo tem um se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que me busca, jejuar, orar, se arrepender dos seus pecados, se converter, eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Tudo tem uma condição. Salmo 23, eu estou contando isso, gente, porque eu atendo aqui todo dia pessoas que vêm de outro ministério. Eu estou frustrado, eu estou zangado, eu estou decepcionado com a palavra, até com Deus. Mas culpa de quem? Primeiro, é o que está escrito aqui: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. Os que pregam e os que ouvem. Os que ouvem é que correm atrás de ouvir aquilo que agrada, comichão no ouvido, que é aquilo que vai fazer bem ao ego, ao coração dele.
Não está preocupado com o que Deus quer na vida dele. Vamos pegar o Salmo 23. Qual é o salmo mais conhecido da Bíblia? Eu já falei. É para ninguém errar, entendeu? Aí vão falar, Salmo 45. Não, é o 23. E o 91. É o 23 e o 91. Que eu já falei aqui, gente, eu vou repetir. A pessoa coloca lá na prateleira da casa dela, na cristaleira lá, a Bíblia aberta lá no Salmo 23, 91. 23 ou 91. Você pega a folha, até quebra assim, ó. Poeirada, nem pó tira. Assim, ó, tô falando, gente. Aí você vai no comércio, você vê muito aí. Carro! Eu já vi carro com a Bíblia colada no painel, gente. Isso não adianta nada. Não só não adianta nada, como também aborrece o coração de Deus. Porque quem acha que o Salmo 23, o Salmo 91 aberto na sua casa, no seu comércio, vai espantar o demônio, está enganado. Então bota lá na sua porta, lá o Comigo Ninguém Pode. Espada de São Jorge, para quem quer saber mais profundamente, é espada de Ogum. Não é espada de algum, não. É de Ogum. Presta atenção. É a mesma coisa, a Bíblia aberta no Salmo 3, ou qualquer lugar lá, achando que aquilo vai espantar o mal olhado, a inveja. Meu irmão, então põe a ferradura atrás da porta. Diz que ferradura atrás da porta traz sorte, não traz? Coelho, pé de coelho, né? Pé de coelho traz sorte. Então, isso é agouro, isso é mandinga, gente. Estou falando, não só resolve nada, como aborrece o coração de Deus. Mas, estou falando com crente, gente. Né? Se é o pessoal lá do mundo, ali vale tudo. Mas o pessoal que são cristãos, que se dizem cristãos, e tem a Bíblia aberta lá, o Salmo 23. O Senhor, todo mundo ama, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bonito, né? Lindo. Mas espera aí, o que não vai te faltar é aquilo que você precisa. Não é o que você quer. Não é o que você quer, é o que você precisa. E outra, para que isso aconteça, que nada te falte, o que você precisa, você tem que ser ovelha. Tem muito cabrito. O pastor Júnior disse que tem ovelito. Ovelha misturado com cabrito, ovelito. Cabrito misturado com ovelha. Para que o Senhor seja o teu pastor, para que nada te falte, você tem que ser o quê? Ovelha. Ser uma girafa, ser um lobo, ele é seu pastor? Pastor é pastor de ovelha. E o que é ser ovelha? Característica da ovelha: obediência, dependência. É isso aí. Dependência. A ovelha é frágil, ela depende do pastor para cuidar dela. Nós dependemos da palavra ou somos autossuficientes? Quando é que eu sou autossuficiente? Quando eu não consulto Deus, quando eu não vivo os ensinamentos do Senhor, quando eu não ando no caminho do Senhor, quando eu não examino as Escrituras, eu estou sendo autossuficiente. Aquele que depende de Deus, ele não toma uma decisão sem antes consultar Deus. Sem antes consultar a Deus. Isso é característica da ovelha. Gente, isso é palavra. Por que as pessoas estão se frustrando? Por que as pessoas estão se rebelando contra Deus? Estão magoadinhas com a igreja evangélica. Por quê? Estão ensinando errada. Paulo estava aqui mostrando que a preocupação dele era grande. Olha, não passou muito. Ano 318, 317 depois de Cristo, um imperador chamado Constantino se converte, porque no momento de uma batalha, e a batalha era perdida, ele viu no céu um sinal de cruz, ele mandou pintar cruz em todos os escudos, e ali milagrosamente ele venceu a batalha. Aí ele se converteu ao cristianismo. Só que ele era neófito, ele não tinha conhecimento bíblico, ele não tinha unção de Deus, ele não tinha a presença do Espírito Santo na vida dele. É uma suposta conversão. Ele começou a indicar para o episcopado, parente deles, que não tinha nada a ver com o cristianismo. Aí surgiu o que você está vendo hoje. Idolatria, tudo aquilo que você vê que é contrário à palavra de Deus. A igreja, ela foi desviando de um certo ponto que ela está na contramão do que o Evangelho ensina. Uma saidinha aqui é uma coisa, outra saidinha lá, mas tem que voltar. É igual programa de rádio, eu faço uma pauta lá no programa. Eu tenho o começo, o meio e o fim do programa de rádio. Por quê?
Porque se eu não tiver uma pauta, um assunto vai levando o outro. De repente, se eu estava falando sobre Jesus, eu termino falando de Paulo. Eu tenho que começar a falar de Jesus, terminar falando de Jesus. Eu tenho que ter uma linha de pensamento, de raciocínio, com começo, meio e fim. Se eu desviar um pouquinho, tudo bem. Se eu desviar um pouquinho, tudo bem. Mas tem que voltar para a pauta. A palavra foi o que aconteceu. Tudo bem, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas volta. Mas ali o romanismo, a igreja apostólica romana, universal, que a apostólica católica significa universal, ela foi desviando e não voltava para a essência do evangelho. Ela foi desviando totalmente e chegou no que é hoje. Impossível voltar à essência da palavra de Deus. Por quê? Por ganância. Por quê? Por falta de também conhecimento, né? Porque todos buscavam o que é seu e não o que é de Cristo. Antes de eu entrar até nos slides, tem o Salmo 91. Está todo mundo lá, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é descansar à sombra do Onipotente? É confiança. É confiança. Estar à sombra do Onipotente é saber que você não tem problema, que você tem desafios. Sabia disso, gente? Na escola da Bíblia que eu falei, na escola da Bíblia, não, na reunião de oração eu contei. Falei, eu quero compartilhar com você que quem é cristão que diga amém. Estou falando com cristão, estou falando com gente do mundo. Você que é cristão, você tem problema? Tem uma lista, né? Lista de problemas. Existe uma lista enorme de problemas que o cristão vive. Só que quem é cristão tem que entender uma coisa. O maior problema, por que não dizer o único problema do cristão, sabe qual que é? O inferno. E esse problema já foi resolvido. Quando? Quando foi resolvido? Quando você aceitou a oferta de Deus, o dom de Deus, que é Jesus Cristo na cruz morrendo pelo seu pecado. Você foi tirado do caminho do inferno e colocado no caminho do céu. Esse é o seu problema, esse era o nosso problema, acabou. Estamos no caminho do céu. Não estamos no céu ainda, mas estamos no caminho do céu. Isso é o problema. O resto, falta de dinheiro, enfermidade, seja lá o que for, não é problema. Sabe o que é? O que é? Não é problema. É desafios. Quer ver exemplo? Gigante, quase 3 metros de altura. Era problema? Era. Para quem? Para o rei Saul. Esse gigante era problema para quem? Para o exército de Saul. Esse gigante era problema para os irmãos de Davi, mas para Davi não era problema, era desafio. Ele foi lá, enfrentou e venceu, em nome do Senhor dos Exércitos. Não foi no nome dele. Ele usou uma pedrinha, gente, contra um gigante que tinha capacete, que tinha espada, tinha escudo, tinha couraça. Ele venceu em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, com todas as aflições que ele viveu, ele não tinha problema, ele tinha desafio. E os desafios estão aí, para quê? Para nós enfrentarmos e vencer. Isso é estar na sombra do Onipotente. Quem é que quer estar na sombra do Onipotente? Todo mundo quer. Mas, porém, contudo, veja bem. Antes, a promessa é para quem habita. Eu já falei isso aqui muitas vezes. A promessa é para quem habita. Lá na casa do meu Marco, da Márcia. Quem que habita lá? Além da Meg, o senhor e a senhora. São habitantes. Eu vou lá na sua casa para almoçar hoje. É uma indireta. O que eu sou lá na sua casa? Visita. Olha, vamos voltar lá ao Salmo 91. Aquele que habita não é aquele que visita. Tem muito crente visitante. Tem muito crente que só visita na hora que quer almoçar. Filaboia, um café, almoço, também. Visita. A palavra não é para o visitante, é para o habitante, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí vem uma pergunta, gente, aprenda isso, hein? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Quem quer responder? O esconderijo do Altíssimo é aonde? Você está com medo de falar? Silas não pode falar. Silas não. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Na igreja? A igreja é a porta. Porque você está aqui na igreja. Amém? Você está na igreja. Você está aprendendo o quê? A palavra. O esconderijo é a palavra.
O esconderijo é a palavra de Deus, não é a igreja. Tem moças que trabalham aqui, que fazem faxina, que não são. Eles estão semana inteira dentro da igreja, das 8 da manhã às 5 da tarde. Para elas não adianta nada. A igreja não resolve nada. O que resolve é a palavra estudada, é a palavra meditada, é a palavra revelada para a sua vida. Eu creio que com a repetidão do que eu tenho dito, aquilo que eu tenho falado, vocês já estão ouvindo direto aqui. Não é nenhuma novidade para muitos aqui, mas para muitos é novidade. Gente, para você desfrutar da sombra do Onipotente, você tem que ser um habitante na palavra de Deus. Por que a igreja é a porta? Porque é através da igreja que você está aprendendo a palavra de Deus. Amém? Gente, eu podia falar vários versículos, mas... Pois todos buscam os seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. E ele lá em Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar, quem? O reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas vos serão... Muda slide para mim, irmã, vamos começar agora a olhar aqui. Jesus Cristo pregava, vê se você consegue acompanhar aqui. Conversão, substituição, que é a morte vicária, quer dizer, Jesus morreu no nosso lugar. Ele pregava reconciliação, propiciação, ele pregava remissão, redenção, que é o resgate e a libertação, regeneração, nova criatura, nova vida, imputação, ou seja, a justiça através de Cristo, união, que é a igreja, nós unidos em Cristo Jesus, adoção, agora somos filhos de Deus, antes éramos criatura, agora somos filhos de Deus, oração, justificação, santificação, glorificação, era isso, é isso que se prega. Isso é palavra, isso é evangelho, isso é a pregação de Jesus. O que nós estamos vendo hoje por aí? Lá, riqueza, se prega. Não somos contra a prosperidade, não, gente. Mas, Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, que é riqueza, ostentação, facilidade, boa vida, sem doença, prosperidade, caminho fácil, só vitórias, você pode tudo, sem sacrifício, sucesso, bens materiais, exige bênção de Deus, fala o que você quer. É o que estão pregando aí. Você não vai atrair todo mundo? Esse aqui, essa pregação é que atrai o povo hoje, Essa aqui não. Você falar de pecado, falar de conversão, se o pastor começar a ser duro na questão de santificação, vai todo mundo embora. Eles vão lá para aquela igreja que aceita tudo, que pode tudo. Posso todas as coisas. Outro versículo. Filipenses, capítulo 4, né? Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que não lê o contexto. Eu posso passar fome. Eu posso ficar doente. Mas eu nunca vou blasfemar contra Deus. Eu posso todas as coisas. Eu posso ser perseguido. E nós não somos, como cristãos, nós não somos perseguidos. Se você não é perseguido, meu irmão, então você dá uma reavaliada na sua vida cristã. Porque quem é de Cristo é perseguido. No trabalho, na família. Minha casa vivia cheia quando eu morava em Lorena, na casa lá tal, do mundão. Hoje, teve um que falou, não vou na casa do Neildo, porque lá não tem cerveja. Não venha. Você vai lá por causa de cerveja ou por causa de mim? Eu não sou alcoólatra, mas se eu não tomar uma cervejinha no domingo, domingo não é domingo. Então é o quê? Alcoólatra. Riqueza. Ostentação, você tem que ter carro do ano. Se não tiver carro do ano, eles põem o carro, entraram com o carro dentro do altar, mandava todo mundo colocar a mão no carro, que você vai ter um carro igualzinho aquele. Gente, é o que eu quero ouvir. É isso que eu quero ouvir. É isso que é comichão no ouvido. Eu quero ouvir o que agrada o meu ego. Mas a palavra, você tem que ouvir aquilo que conserta a sua vida. Gente, Jesus não morreu na cruz. Jesus não carregou a cruz. Jesus não recebeu coroa de espinho. Jesus não nasceu numa manjedoura. Ele não foi traído, ele não foi condenado injustamente para fazer você rico. Ele morreu, passou por tudo isso para levar você para o céu. Essa é a verdade do evangelho. Mas quem quer pregar isso? Onde é que se prega isso?
Eu tinha uma reunião de oração um tempo atrás aí, nós estávamos lá em cima, no auditório. E tinha um pastor visitando. Eu pedi para o irmão, ora aí pelos enfermos. O irmão orou, nós ungimos. Irmão, ora. E eu fiquei constrangido de não pedir para ele orar. Ele é pastor. Falei, vou dar uma chance para ele, né? Deixa eu chamar. Pastor, agora nós vamos orar para aqueles que têm causa, problemas na justiça. O senhor vai orar agora e nós vamos pedir a Deus para que Deus, amém, deixa comigo. Começou a orar direitinho. Senhor, tu és o juiz dos juízes. Maravilha. Bonito, né? Senhor, tu és o Deus que tem controle de todas as coisas. Senhor, nada escapa aos teus olhos. Senhor, e começou a orar. Mas, Senhor, eu determino essa semana agora. Eu determino que a bênção virá. A causa vai ser ganha. Eu determino agora. Eu fiquei com uma cara lá, não tinha onde enfiar a minha cara. Ô Carlos, chega na sua casa hoje, fala para sua esposa assim, eu determino, vai fazer o almoço. Olha os olhos dela, olha os olhos dela. Já deu um, né? Não, eu não posso determinar nem para minha esposa, vou determinar para Deus. Está lá. Eu determino. Vocês já ouviram isso? Eu estou inventando, não? Mas é que o povo quer ouvir. É o comércio. É o comércio. As igrejas estão dando o que o povo quer ouvir. Então, aí são uns crentes fracos. Qualquer probleminha. Tem um ditado chinês, eu achei lindo. Eles não colocam muito água, eles plantam uma árvore. Eles não colocam muita água para a planta. Para que a raiz dela procure água lá no subsolo. Porque se colocar muita água, a raiz se acomoda. Ela espalha pela superfície. Vem um vento, a árvore, pá, cai. Mas aquelas que têm raiz profunda, pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir até incêndio, pode ver, queima tudo, fica só o toco, daqui a pouco, primeira chuva, parece um brotinho. A essência da palavra de Deus é isso, é aprofundar, não na superficialidade, porque na superficialidade da palavra, os crentes estão caindo, e estão caindo feio. Mas é aí que o diabo entrou. Ele viu, eu estive lá em Roma, estive em frente ao Coliseu, só de chegar na porta assim, por saber o que eu sei, já me arrepiava. Você sabe que lá no Coliseu havia aquelas batalhas épicas, né, de gladiadores. O ápice do show eram os gladiadores. Ben-Hur, né? Como é que é o nome dele? Não os nomes dele. Ben-Hur, esse cara lá. Só que o povo ia para o estádio, como é aqui no Brasil. Vai ter jogo 4 horas, Corinthians e São Paulo. Meio-dia, está aberto os portões. O povo começa a chegar meio-dia. Na igreja chega atrasado ainda. Lá chega 4, 5 horas adiantado para assistir o jogo. E daquela hora até o jogo, o jogo lá, o ápice, que é os dois times, antes tem shows. Tem shows, eu já fui tocar na banda lá, eu tocava fanfarra lá na escola lá, eu já fui lá. Tem jogo da terceira divisão, tudo para entreter os espectadores, para chegar na hora do jogo. Lá no Coliseu era a mesma coisa. O ápice, gladiadores, a luta. Antes do ápice dos gladiadores, acontecia algo que entretia os espectadores. E o que era? Cristãos sendo devorados por leões. Solta lá meia dúzia de cristãos e solta lá meia dúzia de leões lá. Aquela carnificina. E os romanos gostavam. Porém, eles ficavam olhando. Quem conta essa história, gente, não está na Bíblia, tá? Mas quem conta essa história é Joséfo. Flávio Joséfo. É um historiador judeu do 1º século. Ele conta, no seu livro, a história dos hebreus, ele conta que alguns corriam, outros dobravam o joelho e clamavam, outros louvavam a Deus, e os romanos de cima assistindo aquilo ficavam assim, mas que Deus é esse?
que até na hora da morte eles glorificam esse Deus. Que é esse Jesus que eles estão glorificando? Até na hora da morte eles vão querer saber se convertiu. Quando morria um cristão lá na plateia, se convertiu um monte. Aí o diabo mudou. Em vez de matar o cristão, ele entrou dentro das igrejas. Foi aí que surgiu o imperador, né? Constantino, que começou a Igreja Universal Romana, hereticamente desviando daquilo que Deus tinha determinado, que é a palavra de Deus. Entenderam, gente? E até hoje, né? Mudou alguma coisa? Até hoje. Mas muda o slide para mim, minha irmã. Vocês viram a diferença, né? Vocês viram a diferença entre os que servem e os que não servem. Os que querem só para si mesmo, não para Cristo. Como está escrito aqui no verso 21, que fala: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, busca os seus interesses, não o interesse da obra, não o interesse de Cristo, que é o granjear, que é o crescimento, que é a implantação do reino dele aqui na terra. Isso aí fica para segundo plano. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Mateus, primeiro livro. Mateus escreve para quem? Para os judeus, apresentando na sua carta, no seu livro, Jesus Cristo como o Rei, o Messias, aquele que vinha para libertar o povo, os judeus. Mas no capítulo 5 de Mateus, Jesus vai para o monte, e lá no monte ele faz um sermão. É sobre esse sermão que nós vamos estar esmiuçando um pouquinho hoje. Acharam aí, Mateus capítulo 5? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, esse é o evangelho, gente, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muda para mim, Isabel, por favor. Mais uma. O que significa a palavra bem-aventurado? Muda mais uma para mim, por favor. Adjetivo substantivo masculino, na teologia, o que, na verdade, que ou aquele que desfruta nesta vida e após a morte terrena dos bens, das bem-aventuranças divinas. Bem-aventurado é uma pessoa que está salva em Cristo Jesus. Bem-aventurado, ou seja, essa pessoa desfruta do melhor que Deus tem para você aqui na terra. Um detalhe também, faz um parênteses, vamos fazer uma pausa aqui. Lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz assim, tem duas versões, mas é a mesma coisa, só que uma aumenta, tem mais amplitude das coisas aqui da terra. A primeira fala assim, se você, não é o pastor, não é sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho, não. Se você quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Amém, gente? Não está falando de Jerusalém celestial, não. Não está falando de Jardim do Éden, nem de paraíso. Não está falando nada espiritual. Ele está sendo materialista aqui na terra. Se você quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Tá. A outra versão diz assim, se você, depende de você, só de você, gente.
Depende de ninguém, não é do marido nem da esposa. Depende de você, unicamente de você. Se você quiser me obedecer, desfrutareis o melhor dessa terra. Olha, a segunda versão eu gosto dela, porque ela abriu um leque. Não é só comida. Aí vem a pergunta, muito importante. O que, para você, na sua opinião, o que é melhor para você nessa terra? O que é melhor para você? Fernando, o que é melhor para você nessa terra? Opa, o lar. Eu já falei com você. O que é melhor para a senhora nessa terra? Minha família. Família, lar, família. É gostoso mesmo uma família, né? Estruturada. Família tudo em paz, Rony. O que é melhor para o senhor nessa terra? A família. Família. Ninguém vai falar dinheiro, não? É bom, é o melhor dinheiro, meu. Você vai para a Europa, você compra carro, você compra casa, não falta nada na geladeira. Dinheiro, ninguém vai falar dinheiro? Amém, é bom também, né? Mas não é o melhor. Não é o melhor. Se você quiser me obedecer, desfrutareis o melhor dessa terra. Aí você vai lá, pô, a Bíblia responde, gente. A Bíblia tem resposta. Abra sua Bíblia aí. Livro de Provérbios. Vamos lá em Provérbios. Depois de Salmos, tem o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 15 de Provérbios. Deixa eu achar aqui. 15, 16. Capítulo 15 de Provérbios, versículo 16. O que está escrito aí? Eu perguntei, o que é melhor nessa terra? Aí vem a resposta. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. No verso 17 também fala. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Vai vendo. Vai para o capítulo 17 agora. Provérbios 17. Versículo 1. Provérbios 17, versículo 1 diz assim, melhor é, de novo, começa com melhor é. Melhor é um bocado seco com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com tendas. Lá no 28 também de Provérbios, você pode abrir depois, lá fala assim, melhor é. Outra coisa, quanto melhor é, só para você não ficar com dúvida. Melhor é você viver no beiral de um telhado do que dentro de uma casa espaçosa com uma mulher rixosa. Eu quis falar essa, porque sai da comida, né? Pô, só fala em comida, né? Comer, mesa farta, lá. Mas tem essa. Deu para alguém conseguiu computar aí? Com esses 3 vezes? Tem mais, né? Não vai dar tempo de falar tudo. O que é o melhor dessa terra, gente? Fala, Márcio, fala aqui. O que é o melhor? Não, só a palavra, uma palavra de 3 letras só. Fala. Paz. É isso, meu irmão. Paz com Deus. Se você tem paz, meu irmão, você come alface todo dia. Sem mais nada. Enquanto o outro está comendo picanha, gordurosa, linguiça, naquele churrascão, mas no meio de contenda, e você está comendo a sua face com paz. O pessoal fala que prosperidade é casa linda, casa isso. Quando você vai lá na favela, você vê um menininho sentado no chão, brincando. Você vê a paz que aquele menino tem. E a Bíblia diz, se você tem o que comer, tem o que vestir, deve satisfeito. Mas nós arrumamos guerras, nós arrumamos tribulação, porque nós queremos mais do que comer, vestir. Você tem o que comer, tem o que vestir? A Bíblia diz, deve satisfeito. Porque o que nós precisamos é isso. E lá no Salmo 23, lá em Jerusalém, eu aprendi uma coisa. Os judeus falam assim, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, mesmo que falte. Legal, né? Mesmo que falte, eles não sentem falta. Porque eles são firmados. Quem crê nisso, quem vive isso, ele é firmado não nas coisas que os olhos vê, mas naquelas coisas que os olhos não vê, que é o Senhor, é o nosso Deus. Amém, gente? Bem-aventurado, na teologia, é aquele que desfruta nesta vida
e após a morte terrena, das bem-aventuranças divinas. O que é bem-aventurança divina? Paz. Paz. Com paz você vai em qualquer lugar. Teve um rapaz que pegou um filmão, eu não sei que praia que é, nem sei se é no Brasil, era uma praia linda, tinha um rochedo, tinha um recife, a onda vinha, batia naquele recife, subia lá quase 10, 15 metros de altura, caía numa piscina, é algo lindo, maravilhoso, e ele filmando. Gente, olha, isso aqui traz paz, né? Olha o mar, olha o céu, olha as ondas, olha a onda estourando no recife e caindo, e as criançadas tudo embaixo, lá como se fosse uma chuva. Olha que coisa linda, isso traz paz, né? Aí ele vira a câmera para o rosto dele e fala, o que traz paz é se você voltar para sua casa, as contas estão tudo em dia. Isso que traz paz. Amém, gente? Muda para mim slide, minha irmã. Bem-aventurado o pobre de espírito. Gente, não é o pobre que o mundo entende. Eu sempre aprendi, eu sempre entendi que o pobre de espírito é aquele que é carnal, que não tem nada de espiritualidade na vida dele. É o pobre de espírito, é algo, a pessoa imediatista, é aquela que não crê em nada sobrenatural, não crê em Deus, é pobre de espírito. Mas aqui, não. Eu tenho uma relação aqui, não sei se vai dar tempo, vamos ver, eu acho que dá tempo. Muda para mim, para a gente ir. Mas peraí, pode deixar aí. Eu tenho resposta para você hoje. Você que entrou aqui hoje. Eu tenho uma resposta de Deus para você. Não é minha, não. Não é minha, não. Está vindo na minha mente agora, porque Deus está mandando eu responder. Não sei para quem. Roosevelt. Alguém já viu falar desse cara? O maior presidente dos Estados Unidos. Ele tinha uma frase, que eu aprendi essa frase lá quando eu trabalhava, não era nem casado ainda. Faz 36 anos atrás. O chefe me mandou colocar na moldura aquela frase. Eu mandei fazer duas. Fiz uma para mim e fiz uma para o meu chefe. E o Roosevelt falou uma coisa assim, não é esse pobre de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. Não é esse, é aquele visão do mundo. Ele fala assim, é melhor. Peraí, deixa eu recapitular, que eu falei muito melhor, né? Ele diz assim, não é melhor não. Ele fala assim, é preferível arriscar em coisas grandiosas, mesmo se expondo a derrotas, do que formar fila com os pobres de espíritos que não sabem o que é vitória nem derrota. O que ele está dizendo? Meu irmão, abriu uma porta, entra. Não perca a oportunidade, não. Invista tempo e fora de tempo. Abriu uma porta, entra. Se der certo, amém. Se não der, levanta, começa tudo de novo. Palavra de Deus. Nós não temos que ter medo. Deus nos deu o quê? Espírito não de covardia. É lógico, se você sabe que é algo, primeira coisa, esse dia eu estava conversando com uma pessoa que tem que tomar uma decisão muito importante na vida dele, profissional, envolve tudo. Eu falei, primeira coisa que você tem que saber, sua mulher assina embaixo? Primeira coisa, gente, sua mulher assina embaixo, se ela assinar, já é o primeiro passo para sim. Se ela falar não faça. Sabe por quê? A esposa, presta atenção, gente, quem é casado aí, presta atenção, vocês vão concordar comigo. A esposa é aquela pessoa que vai estar do teu lado, naquele momento difícil da sua vida. Marido, estou falando com o marido. Marido, sua esposa é aquela pessoa que vai estar do teu lado, naquele momento difícil da sua vida, para dizer para você, eu te falei, né? Você não me ouviu? Quem mandou? Você não quis me ouvir? Bem feito. Se tivesse me ouvido, não seria assim. Primeira coisa, meu irmão, você vai ficar... Meu irmão, se você fizer algo sem ter a assinatura da sua mulher ali do lado, você vai passar a vida inteira ouvindo, eu te falei. Você lembra? Eu te falei. Então, primeira coisa, para ter sucesso e ter paz, a mulher tem que assinar embaixo. Minha esposa está aqui, Um dia ela falou, não faça isso, Nilton. Eu vou fazer. Não faça, eu vou ligar para o pastor. Liguei para o meu pastor, como é o nome dele? Gordão. Alceu, pastor Alceu, é o seguinte, lembra aqueles pessoal que o senhor indicou para ajudar na minha empresa, que é de uma reengenharia tributária? Sim, então, eles estão aqui na porta de casa,
Eles querem levar meu carro para resolver um problema tributário da empresa. O que o senhor acha, pastor? A Silvia disse que não. Ela não está sentindo firmeza. Ela não está confiando. Mas, senhor, pastor, está vindo do senhor. O senhor conhece esse... Não, meu irmão. Pode fazer, que uma coisa eu garanto. Não sou um golpista. Estou esperando meu carro de volta até hoje. E não resolveram o meu problema. E ela fala, eu te avisei. Eu te avisei. Já faz 30 anos, estou ouvindo até hoje. Te avisei. Vai tomar uma decisão, primeira coisa. Ela tem que ensinar. Segundo muito importante, acabamos de tratar aqui agora. Traz paz? Amém. Se não traz paz, não faz. Ficou em dúvida? Não faça. Nunca, na dúvida, tome uma decisão. Nunca, numa dúvida, faça uma escolha. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode cuidar para almoçar agora. Vou fazer uma escalinha. Cada final de semana eu vou na casa de almoçar. Isso aqui é precioso, gente. Isso aqui é muito sério para a vida de vocês. Para não cair no enlaço do inimigo, a esposa tem que ensinar. E se trouxer paz, faça. Amém? Na dúvida, converse com o pastor. Pode conversar com o pastor. Amém? Os pobres de espírito. Gente, esse pobre de espírito não é o pobre de espírito que Roosevelt estava falando. Pobre de espírito que não sabe que é vitória nem derrota. Fica lá olhando para o tempo, cara de paisagem. Né? Nossa, se eu tivesse feito. Se eu tivesse feito. Não, vai e faz. Deu certo também. Tive uma irmã, gente, não está aqui, eu vou falar. Ela veio e falou assim, pastor, eu estou morando na casa de uma irmã minha, eu estou desempregada, minha filha mora no Rio, ela está grávida, vai ter neném, está chamando para eu ir embora para o Rio de Janeiro, já arrumou emprego para mim lá no Rio de Janeiro. O que o senhor acha, pastor? Vou ou não vou? Eu falei, eis que Deus se diz, vai. Se der certo, bem, se não der, volta. Gente, os pobres de espírito, muda para mim, minha irmã, por favor. O que é o pobre de espírito? Sempre humilde aos seus próprios olhos, ele não se exalta, ele não é orgulhoso, mesmo que ele possa ser considerado insignificante por outros, ele vê tudo como a vontade de Deus e se alegra que ele é permitido compartilhar os sofrimentos de Cristo, torna-se natural para ele seguir o caminho do Cordeiro. Gente, quando a gente passa a Bíblia, diz bem-aventurados os humilhados. Bem-aventurados os humilhados, porque os humilhados serão... Gente, a palavra da cruz é cruz. Se você não tomar a tua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Se você não aborrecer teu pai ou tua mãe e a ti mesmo, você não serve para ser meu discípulo. Ali o Evangelho não está falando de você ficar rico, milionário, só ter carro do zero, só ter coisa boa, não. O pobre de espírito gosta de fazer todo o seu trabalho no oculto e não recebe honra de homem. Gosta de ocupar o lugar mais baixo, não porque deseja ser mais estimado, mas porque pensa que é precisamente este lugar adequado para ele, reservado em sua conduta. Ele não é agressivo, ele não é violento. Isso muda para mim. Tem mais, hein? Pobre de espírito, a gente fica só na pobreza de espírito, mas é muito mais que isso. Gosta de desistir das suas vantagens para o benefício dos outros. Não procura ser algo grande, seja em nível. Tem pastor, o Silas sabe disso, que chega, não, eu sou menor aqui da igreja. Falsa modéstia, gente. Eu sou o menorzinho dos pastores. Porque ele quer ouvir. Não, pastor, não é bem assim não, você é um dos melhores. Ele puxa a exaltação com a sua falsa humildade. O tempo para ele é precioso, ele não tem nada a perder, mas ele é calmo e nunca é levado a fazer nada às pressas. Santifica-se para que os outros, pelo seu exemplo, possam santificar. Muda para mim, minha irmã. Tem mais, hein? O que é pobre de espírito? Não recua dos sofrimentos de Cristo, de modo que depois de ter sido testado, ele pode ajudar. O que quer dizer isso? O simples, ele sabe que quando ele passa por uma luta, ele sabe que aquilo é ensinamento para a vida dele e para ajudar os outros. Você está passando, eu passei e eu venci, você também vai vencer. Ele não fica culpando ninguém, ele toma para si como uma aula, como um ensinamento para ajudar o próximo. E lógico,
Ele próprio. Sonha com grandes coisas, mas leva em consideração as pequenas coisas. Nenhum trabalho é insignificante, ninguém é pequeno demais para ser servido. Gente, eu sou poeta. Eu vou ser poeta agora. Eu inventei uma frase muito legal. Para você, presta atenção. Oceano, presta atenção, só existe porque gotículas de água se juntaram lá. O deserto do Saara só existe porque grãozinhos de areia se juntaram lá. Como, onde, quando, não sei. Eu sei que eles se juntaram lá. Se tornou o maior deserto do mundo. O oceano é imenso. Por pequenas coisas. A minha vida, você tem que olhar a tua vida com pequenas coisas, juntar tudo e ver que Deus está fazendo grande coisa na sua vida. Quem acordou ontem, eu sempre falo isso. Gente, uma vez eu vim aqui, dobrei aqui, ó. Dobrei meus joelhos e fiquei, Senhor, obrigado porque ontem à noite eu deitei. Senhor, obrigado porque eu dormi. Não, peraí. Todo mundo dormiu. Todo mundo deitou. Sabe que na mesma hora o Espírito Santo falou, não. Muita gente não dormiu essa noite. Muita gente não deitou. Muita gente não tem uma cama que você tem. Glorifica a Deus. Agradeça a Deus nas pequenas coisas. Seja fiel no pouco. Fiel no pouco. No muito, Ele vai te colocar. Amém? Pobre de espírito é assim. Muda para mim mais uma, minha irmã, por favor. Ele, o pobre de espírito, não discrimina e é um servo de todos. Portanto, ele vai tão prontamente quando chamar. Eu vou falar uma coisa aqui ministerial. Uma coisa que eu vejo que faz uma grande diferença na vida pastoral é a prontidão. Chamou, é agora. Não deixa amanhã, não. Não, eu vou sim, pode deixar que eu vou lá. Pode deixar que qualquer hora eu chego lá. E não vai nunca. Por quê? Porque uma coisa chama a outra e passa o dia, passa a semana, passa o ano e você não foi. Irmão, dá para o senhor fazer uma visita assim já? Agora? A pessoa fica até meio desequilibrada. Agora, pastor? É agora. Esse é o diferencial daquele que serve, daquele que é pobre de espírito. Amém, gente? Aprenda isso. Não deixe para depois, não. É agora. Você não sabe. Você vai viver amanhã? Quem vai acordar amanhã aqui, segunda-feira, para trabalhar? Quem vai? Levanta a mão. Ninguém sabe. Eu não sei se eu vou almoçar hoje. Eu nem sei se eu vou almoçar hoje. Pretendo. Não é na sua casa, não, que já tem. Já armaram lá. Ele olhou assim, não é. Amém. Muda para mim, slide, minha irmã. Porque deles é o reino dos céus. Gente, o que é reino dos céus? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando começa o reino dos céus? Sabe quando começa? Você morre, né? Seu corpo, pó, volta ao pó. Teu espírito volta a Deus, não é? Não é. Depois da morte, não. É quando você levanta a sua mão e aceita o presente de Deus, o dom gratuito. Dom é presente, de graça, você recebeu. Aqui ali começa a vida eterna. Aí é vida eterna, junto de Deus para todo sempre. Eu digo, se amanhã eu acordar, Deus está comigo. Se eu não acordar, eu estou com Deus. Começou quando a minha vida eterna? Quando eu recebi e aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. Porque deles, o quê? Dos pobres de espírito, deles é o reino do céu. Eles vivem o reino aqui na terra. Eu vi o pastor uma vez dizendo que aqui na terra é só uma amostra grátis do que vai ser lá na vida eterna. Ele falava assim, quando ele olha o céu, ele imagina que o céu, aquele preto assim, aquela escuridão, é o assoalho do céu, cheio de furinho. Bonito, né? Legal, né? Olha a noite, olha o céu estrelado, o céu preto é o piso, é o assoalho do céu. E os estrelinhas são os furinhos. Imagina a glória lá em cima. Então experimente, isso aqui é só mostrar graça. Porque Deus é o rei. Muda para mim, minha irmã, por favor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Gente, o chorar aqui não é só aquele que precisa de alguma coisa, ou chorar porque quer alguma coisa. Criança me manda. Eu quero. Comecei a chorar. Não é só isso. É quando você chora de tristeza, mas principalmente quando você chora de arrependimento. Quando você chora por arrependimento, esses serão consolados. É nesse sentido. Não tem outro sentido, né? Você chora por tristeza pela vida de alguém, você chora por vários problemas, vários assuntos, mas o que Deus está
tocando ali para ensinar os seus discípulos no Sermão da Montanha, ele fala sobre o arrependimento. Chora porque eu deixei de fazer o bem, chora porque eu fiz mal, chora porque eu podia ser melhor, chora porque é esse quebrantado de coração que tem uma promessa que serão consolados. Mateus 5, versículo 4. Muda para mim, minha irmã, por favor. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Gente, essa terra, já vi muito pastor falando que se você vai ser manso, se você for manso, você vai ser rico. É isso. Herdar a terra não significa herdar as coisas da terra. É você ter vida eterna, gente. Herdar a terra é vida eterna, não é vida material, não é materialista. É a terra, ou seja, como eu disse já antecipadamente, o reino de Deus começa aqui, quando eu recebo Jesus, e termina, não termina. Tem começo, mas não tem fim. Começa aqui na terra, não termina, não tem fim. É eternidade na presença do Senhor. Então, bem-aventurados mansos. Manso é alguém que entregou seus caminhos ao Senhor e que espera e confia no Senhor. É alguém que não se entrega à ira, nem à cólera. É alguém que procura a paz e faz o bem. E será co-herdeiro em Cristo no reino do céu. Jesus podia guerrear, não podia, não? Ele podia chamar lá suas centúrias de anjos, seus milhares de anjos, e acabar com os romanos. Não, ele veio promover a paz. Paz entre os romanos e os judeus. A paz com quem queria paz, quem não queria. Quem não quer. Detalhe, a Bíblia ela é para quem quer. A bem-aventurança é para quem quer. Você tem que querer. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso que eu disse a eternidade. Porque um dia nós voltaremos com Cristo, a igreja arrebatada. Jesus vem para lançar no lago de fogo e enxofre o falso profeta, o anticristo, o demônio. E depois ele vai implantar o milênio. Aonde vai ser o milênio? Aqui na terra. Outro das oliveiras será o trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá existe uma fenda. Os exames geológicos mostram que no Monte das Oliveiras existe uma fenda pronto para rachar. Isso aí, para quem gosta de escatologia, pode verificar isso. Jesus vai vir, ele vai implantar o reinado dele, e ele vai reinar diretamente do Monte das Oliveiras, onde, lá em Isaías 61, fala que todas as nações fluirão a ele para ouvir os seus conselhos. Muda para mim, meu irmão. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Lá em Judas 1,14 diz: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram. Judas 1,14 e 15. E Amós diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Bem-aventurado é aqueles que têm fome, está falando da palavra. Bem-aventurados que têm sede da palavra de Deus. Teve um filme que eu assisti, nem lembro o nome aí, que tinham queimado todas as Bíblias, mas tinha uma pessoa que tinha a Bíblia todinha gravada na mente, e todo mundo queria aquele homem, todo mundo queria capturá-lo. Como é o nome, você lembra? Eli, oi? Livro de Eli. Então, a fome, o povo tem fome, o povo tinha fome naquela história, aquilo lá não é uma ficção, aquilo lá é algo que está profetizado. O povo vai ter fome, mas bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Como que nós vamos ser fartos? Porque nós temos a Bíblia. Nós agora temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia para ler. Por isso, meu irmão, bem-aventurado, de novo, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda com os escarnecedores, nem anda no caminho dos pecadores. Antes, porém, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Serão como uma árvore plantada. Aqui, ó, o versículo da prosperidade. Medita na Bíblia. Você será como uma árvore plantada, que mesmo na sequidão, no inverno, qualquer momento, ela vai ter folhas, ela vai ter frutos, porque a raiz dela, a sua raiz,
A sua essência, o fundamento da tua vida está aqui na água, ó, a água que é a palavra de Deus. Então, bem-aventurado aquele que tem sede da palavra de Deus. Ai, você pensa que você lê de uma forma geral ou natural, sem buscar revelação, você acha que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede, né, de justiça, por causa do ímpio, porque muita injustiça contra o cristão, muita injustiça contra... Imagina o que os discípulos passaram. Todos, menos João, morreram martirizados. Todos. Amém? Não sei se vocês sabem disso. Pesquisa, só João, o evangelista, que não morreu. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque Deus é minha justiça. Eu lá no programa de rádio, 1775 programas. 1775 programas de rádio. Teve um programa que é o diferencial de todos eles. Não precisava mais nada, só um para mim já foi maravilhoso. Nós estávamos falando, eu estava na cabine, a capelã André estava no telefone, e a pauta do programa era a justiça de Deus, não nossa. Não faça justiça com sua própria mão. Deixe que Deus é o nosso justiceiro, Ele nos fará justiça. Confia nele. O termo era isso. Aí toca o telefone tal de José Bernardo, não sei do que, não lembro sobre o nome dele, pedindo para que a gente continuasse orando por ele, porque naquela hora ele estava saindo da casa dele com um revólver para matar o assassino do filho dele, que havia saído da cadeia. Falou, agora eu vou lá, vou vingar meu filho, vou matar meu filho. Mas quando ele entrou no carro, que ele ligou o carro, o rádio ligou, junto com, né? Ligou sozinho. Sozinho não, né, gente? Tem uns que ligam o carro. Se você não desligar o rádio, você desliga a chave e desliga. Mas quando você liga o rádio, liga de novo. Isso estava falando. Ele disse para a capelã André, não foi a rádio, não foi o pastor, foi Deus falando comigo. Eu guardei o meu revólver, tomei a decisão de não fazer a minha justiça, a justiça com a própria mão. Ore por mim para que eu não mude de ideia. Gente, só isso já valeu. 1775 programas. 6 anos e alguns meses, não lembro agora. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 6 meses. 6 anos e 6 meses pregando a palavra. Valeu a pena, não valeu, gente? Valeu. Só esse programa já valeu a pena. Bem-aventurado, muda para mim, irmã Isabel. Bem-aventurados os misericordiosos. Vocês sabem disso? Miséria, acorde o coração, sofrimento do coração. O misericordioso é aquele que sente a dor do próximo, é empatia, você sente aquilo, né? Resiliência, você sentir o que o irmão está sentindo, se compadecer e virar as costas e ir embora. Não? Ajudar o irmão, né? Ajudar o próximo. Às vezes um abraço, às vezes uma palavra. Gente, às vezes toca o telefone aqui, eu vou compartilhar que é para vocês, né? Toca o telefone, desculpa, eu liguei errado. Não, minha filha, meu querido, você não ligou errado, não. Você ligou aqui porque você precisava ouvir algo da parte de Deus. Deus te ama, Jesus morreu por você, e fique em paz que Deus vai te dar vitória. Tem gente que chora. Liguei errado. Ligou não, você não ligou errado, não. Foi Deus que fez se ligar aqui na minha mesa. Aproveita, gente, não perde tempo, não. Gente, eu gravei um vídeo aí, porque aonde eu vou, fui para São Paulo com a Silvia outro dia. Aonde eu entrava, a Silvia entrava lá, eu ficava ali, né? Aí vi 2 balconistas ali. Tinha 2 moças, 2 mulheres policiais, assim, 2 policiais femininas. Eu até me admirei, porque lá em Roma, eu saí assim de uma loja, eu dei de cara com uma policial lá, que eu fiquei com medo dela, gente. O cabelo desse tamanho, assim, a roupa dela, uma para fora, assim, outra para dentro, fumando, com cigarro na boca, um revólver desse tamanho, assim, eu fiquei com medo dela. Porque eu olho a polícia feminina aqui brasileira, impecável, né? O cabelo amarradinho, tudo assim, bonita, né? Você vê a elegância. Quando eu olhei aquilo lá, fiquei com medo. Aí eu cheguei, comecei a conversar com ela. Falei rapidamente, a Silvia estava lá comprando. Falei, eu vou dizer uma coisa que talvez você nunca vai ouvir algo mais bonito na sua vida. Falei, o que é? Ela já fica, você acha que ouvir eu te amo é o máximo? É porque você não ouviu alguém dizer, deixa que eu pago. Sabe o que acontece quando eu falo isso? Quebra a pedra. Eles abrem o coração. Isso é uma estratégia. Eu falo assim, a pessoa abre o coração, aí eu pergunto, você sabe qual é o salário do pecado? Ninguém sabe, gente. 1 ou 2 só. 1 ou 2 que responde certo. A maioria não sabe. Eu falo, o salário do pecado é a morte. Jesus veio e disse, deixa que eu pago. Nossa, que lindo, que não sei o quê. Pronto, já plantei uma semente. Agora, alguém vai regar. Nunca mais vou voltar, nunca vou ver essas policiais, as balconistas da loja, garçonete, eu nunca mais vou ver na minha vida, talvez.
De repente pode entrar uma aqui daquelas ali, né? Pode entrar. Então, não perca tempo, não, gente. Ó, o tempo todo, seja misericordioso. O que é misericordioso? Eu sinto pena quando eu vejo que as pessoas... Morreu uma mulher lá no meu prédio. No meu prédio não, no prédio em frente à minha casa. Lá no Vistalina, tem um prédio. Uma moça pulou lá do não sei que andar, caiu lá. Gente, tem gente morrendo todo dia, né? Suicídio, tiro, um monte de gente morrendo. Mas eu vou falar a verdade, eu fiquei triste. Eu não sei quem é a pessoa, nunca vi aquela mulher. Nem vi lá caída, nem vi. Nem sei se é gorda, se é magra, nem sei se é loira, se é morena, não sei. Mas de repente eu posso ter passado perto dela, não cumprimentei, não falei nada, não fui misericordioso com ela. Meu irmão, pregar a palavra é misericórdia. Falar uma palavra que vá fazer a pessoa pensar em Cristo, isso é ser misericordioso. Não é só ajudar aquele que está na miséria, mas ajudar aqueles que estão indo para o inferno. É miséria também, é miséria. Então, não perca tempo, no aniversário, você vai lá no seu chefe, lá no aniversário do seu chefe, parabéns para você, Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum é maldição, gente, você sabia disso? Rá-Tim-Bum é maldição. Pesquisa, eu não vou falar não, porque senão vai extrapolar. Tem 10 minutos só. Muda para mim, minha irmã. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. Gente, limpeza de coração é pureza de coração. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Pessoal, vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Estes que têm um coração limpo são felizes porque não deixam o mal entrar em seu coração. Algo que poderia deixá-las infelizes, ao invés de um coração cheio de impureza, ingratidão, incredulidade e suspeitas maliciosas sobre outros, essa pessoa tem pensamentos puros, bons, saudáveis, pensamentos de gratidão. Eles pensam como podem abençoar as outras. Sempre estão dispostos a abençoar. Pureza de coração. Agora, o que vai acontecer com os puros de coração? Verão a Deus. Aí você vai morrer um dia, aí você vai estar lá, porque você era puro de coração, aí você morre, você vai ver Deus. Amém? Amém. Vai ver Deus sim. Mas o melhor ainda, tem coisa melhor do que ver Deus lá no céu? Tem. É ver Deus aqui na terra. O simples de coração, ele vê Deus em tudo. Eu estou falando do shintoísmo, não, que vê Deus na barata, no rato. É Deus, lá é Deus. Lá passa, né? Fica reverenciando o rato, grilo. Não vou pisar na formiga, não. Pode ser um parente meu. Pode pisar na formiga. Só se gostar de muito doce. Virou formiga, né? A encarnação virou, né? Gente, ver Deus é atribuir a Deus todas as coisas. Eu respiro porque Deus permitiu. Eu como porque Deus permitiu. Eu uso roupa porque Deus permitiu. Estou vivo porque Deus existe e cuida de mim. O Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Salmo 46. Mas o Salmo 44 diz, o Senhor cuida de mim. Sabe o que significa isso? É bom ter Deus como socorro, como socorrista. Quando é que o socorrista trabalha? Fala para mim. Vou perguntar, socorrista, SAMU, bombeiro, seja o que for. Quando é que o socorrista trabalha? Nós temos o nosso socorro, amém? Não estou dizendo que eu estou abrindo mão do socorrista, não. Se eu precisar, seja bem-vindo. É Deus usando o socorrista para me socorrer, gente. Agora, melhor do que socorrista, melhor do que socorro, existe uma coisa melhor do que socorro. O que é, pastor? Para você não precisar de socorro. Lembra do meu neto, quando ele tinha, lembra que eu falava, meu neto tinha 4 anos, eu falei, gente, ajuda em oração aí, meu neto está com 4 anos, ele não está andando, ele não sabe andar. Nossa, vamos orar, ele só sabe correr. O primeiro passo dele foi correndo, senhor. Em vez de sair aquele primeiro passinho, ele saiu correndo. Eu saio com ele na rua, eu não posso, agora não, agora está tranquilinho, né? 9 anos, né? Tá mais... Eu não podia soltar a mão dele, porque quando eu seguro na mão dele, eu estou fazendo o quê? Estou cuidando. Melhor do que socorro é cuidar.
Porque se eu solto a mão dele, ele vai correr, ele pode tropeçar, ele pode atravessar a rua, aí eu vou ter que socorrer. Mas para não socorrer, eu cuido. Melhor coisa que você pode ter de Deus, além do socorro, é o cuidado de Deus. Agora, para você ter o cuidado de Deus, como é que eu faço para me ter o cuidado de Deus? Segura na mão dele. Segura na mão de Deus. Ande com Deus. Ande com Deus e vá. Vamos fazer uma música? Vamos. Segura na mão de Deus, segura na mão. Não é? Tem uma música? Não? Ficou feia minha voz, né? Canta, irmão. Segura na mão de Deus, gente. Enoque, não fala nada de Enoque na Bíblia. Só fala uma coisa dele. Deus o tomou para si. Por quê? Porque ele era honesto, falava a verdade, né? Não batia na mãe dele por falta de mistura. Por que Enoque foi transladado? Foi levado para o céu? Porque ele andava com Deus. Abraão andou com Deus. Moisés andou com Deus. Davi andava com Deus. Enfim, ande com Deus. Ande com Deus. Segura na mão. Como é que eu faço isso? Cadê Deus? Eu vou segurar na mão de Deus. Cadê Deus? A Bíblia. Leia a Bíblia. Viva a Bíblia. Você está andando com Deus. Amém, igreja? Muda lá para mim, está acabando. Tem 5 minutos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Mas não mexe comigo. Eu pago um boi para entrar na briga, mas pago uma boiada para não sair. Eu sou assim mesmo. Como mexeu comigo, vai se converter, irmão. Vamos fazer uma oração forte. Fazer uma oração forte agora. Você precisa se converter, meu irmão. O Filho de Deus, ele é pacificador. Em vez de jogar água na fogueira, ele joga gasolina. Fomenta a encrenca. Isso é filho de Deus, gente. Isso é ser filho de Deus. Filho de Deus é pacificador. Né, Roberto? Sayonara. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, a gente tem que promover a paz o tempo todo. Onde tem uma música lá na Igreja Católica, né, do São Francisco Xavier, né? Onde há ódio, que haja amor, né? Onde há guerra, que haja paz. Você tem que promover o contrário que o diabo quer. Terminando, muda para mim, meu irmão, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disseram todo mal contra vós, por minha causa, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse é o evangelho, gente. Não sou contra, não estou dizendo que tem que sofrer, pelo amor de Deus, gente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode. Eu posso passar por um desemprego, eu posso passar por uma enfermidade, eu posso, porque o Senhor que me sustenta. Amém, gente? Não é só coisa boa, não é só alegria. Não, o Evangelho de Cristo fala que o caminho é apertado e pedregoso. Amém? Tem uma igreja que se o pastor fica doente, ele é excluído. Porque está em pecado, porque doença é sinônimo de pecado. Então, meu filho, estou pecadão. Eu só tive 7 derrames da retina, 2 exames no cérebro, sangramento no nariz, só tive isso. O pecadão que eu estou, hein, gente? Estou no pecadão, então. Também só eu peguei tudo para mim, né? É para vocês não ficarem, eu peguei tudo para mim. Isso é pastor toma para si, entendeu? Meu Deus. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, vós, irmãos, que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. A pessoa olha, o irmão sofrendo, ele está sempre dando glória a Deus, sempre alegre. Isso confunde, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para nós é o quê? Poder de Deus. Amém, gente? Muda para mim. Só quero deixar só essa mensagem para você. Amém? Pastor, nós vamos estar orando. Vamos ficar de pé, gente, para a gente fazer uma oração aqui agora, rapidamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, missão cumprida. Eu creio, Pai, aquilo que o Senhor tinha de propósito na vida de todos nós, nessa manhã, se cumpriu, Pai. Pai, nos ensine, Pai, em nome de Jesus, a viver e a praticar cada palavra
que foi ministrado aqui neste lugar. Porque neste lugar nós temos o anjo da igreja, o teu servo, o pastor Wagner, que zela, que luta, Senhor, pela pureza do evangelho, a verdade sendo pregada, doa quem doer. Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando no dia de hoje, e que para a glória e honra do teu nome, possamos juntos, mais uma vez, estarmos na tua casa, bendizendo, cultuando, louvando o nome daquele que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã, em nome de Jesus. Amém.